Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas vocês. Amém? Como você está? Neste dia de terça-feira, o nosso desafio de leitura está no livro de Gênesis, capítulo 21. E hoje vamos falar sobre o milagre que o Senhor realizou sobre a vida de Sara e Abraão. Presta muita atenção porque essa palavra é muito forte. E eu quero no finalzinho dessa palavra trazer a revelação dela para os nossos dias. Mas antes de nós começarmos, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, esse botão vermelho que está aqui abaixo do vídeo, já clica nele, se inscreve, ativa as notificações do canal. Não esquece de curtir esse vídeo, também de compartilhar, pelo menos com mais 5 grupos que você já faça parte. E não esqueça de deixar aqui no comentário o seu desafio cumprido, amém? Vamos para a nossa leitura. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 21. O nascimento de Isaac. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Meninas, presta muita atenção. Existe um tempo pré-determinado por Deus para todas as coisas. A promessa, ela passa pelo controle do tempo. E Deus é o próprio dono do tempo. Você tem uma promessa do Senhor, espere e confia nele. Confia no Senhor, com todo o teu coração, porque eu tenho certeza que Ele irá cumprir aquilo que Ele te prometeu. Assim como Ele prometeu na vida de Sara e de Abraão, dando para eles um filho ainda na velhice, fazendo um milagre acontecer, quando aos olhos humanos era impossível. Deus fez. Amém? E assim também vai ser na tua vida. Recebe em nome de Jesus. Versículo 3. E Abraão pôs no filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu, o nome de Isaac. 4. E Abraão circuncisou o seu filho Isaac, quando era de idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Segue os planos que Deus está colocando para você. Da forma que Deus está te direcionando. Não tenta infringir aquilo que é um plano de Deus na tua vida. Porque Deus deu uma ordem a Abraão. E Abraão seguiu essa ordem. Deus disse para Abraão, olha, você precisa circuncidar todos os machos e todos os homens que pertencem a você. E a Isaac também. E da forma que Deus falou para ele, ele seguiu. Faça isso também. Eu tenho certeza que isso vai trazer bênção para a tua vida. Quando o Senhor te mandar fazer algo, faça e faça conforme Deus está mandando você fazer. Amém? 5. E era Abraão de idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouviu se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho,
porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu uma palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareças mal aos teus olhos, acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho dessa serva farei uma grande nação, porquanto és tu, é tua descendência. Ou seja, Deus, ele abençoou não somente a Isaque, mas ele abençoou também ao filho de Agar, porque também era descendência de Abraão. E a promessa de Deus era para o filho da promessa, era para Isaque. Mas ele não deixou de abençoar e prosperar a vida do filho de Agar, Ismael, porque ele era filho de Abraão, ele era filho de alguém que Deus tinha gerado um laço, uma aliança, formado uma aliança. Então eu quero dizer para você, querida, que a aliança que Deus fez com você, ela alcança a tua família também, amém? A aliança que Deus fez com você de salvação, de bênção, alcança você e também alcança a tua família. Continuando, 13. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque é tua descendência. 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água e deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu um menino e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Betseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco. Porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus, e Agar desde o céu, e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar aonde está. Ergue-te, levanta-te o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Olha que coisa grande. Olha que coisa incrível. Na mesma hora que Deus ouviu o choro daquela mãe e o choro daquela criança, imediatamente ele enviou o anjo e disse: olha, eu ouvi a voz do choro daquela criança. Ergue-te, levanta-se. Olha o que o Senhor está falando para você. Se levanta. Eis que eu farei dele uma grande nação. Meu Deus, que palavra, não é? E olha mais o que Deus fez. Versículo 19. E abriu-lhes Deus os olhos. Deus abriu os olhos de Agar. E viu um poço de água. E foi encher o odre de água. E deu de beber ao menino. O plano de Deus, querida, nunca será frustrado. A palavra de Deus fala que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Meu Deus do céu. Essa palavra ela é incrível. Deus era na vida de Abraão. Deus foi na vida da descendência de Abraão. E por intermédio de Abraão, ele abençoou a vida dela. Meu Deus, que coisa incrível. E ele ainda abriu os olhos espirituais daquela mulher. É a mesma coisa que o Senhor está fazendo com você agora. Ele está abrindo os teus olhos espirituais para que você veja aquilo que você ainda não conseguiu enxergar. Você vai ver agora aquilo que você ainda não está conseguindo enxergar. Porque Deus é aquele que abre os olhos. Amém? É aquele que tira as escamas dos olhos e faz cair toda a religiosidade, todo o medo, toda a dor, todo o desespero, em nome de Jesus.
20. E era Deus com um menino que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque confiscou príncipe do seu exército. Falou com Abraão, dizendo assim: Deus é contigo em tudo o que você fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem ao meu filho, nem ao meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e a terra onde peregrinastes. E disse a Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, respondeu a Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: eu não sei o que fez isto, e também tu não me fizeste saber, nem eu ouvi senão hoje. E tomou a Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pois Abraão, porém, à parte 7 cordeiros do rebanho, do rebanho, e Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que pusestes à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunhas que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar de Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou príncipe dos seus exércitos, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou Abimeleque em Berseba e plantou um bosque em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno, e peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Meu Deus, essa palavra é forte demais, não é, queridos? Como o Senhor é perfeito em tudo que faz, não é? Deus, Ele é incrível. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu quero falar para você que a velhice de Sara não foi um empecilho para o cumprimento da palavra de Deus sobre a vida deles. Do mesmo jeito, amadas, que este problema que você tem hoje, essa situação em que você tem vivido, não é e nunca será suficiente, nunca será um empecilho que fará Deus deixar de realizar aquilo que Ele tem que realizar na tua vida. Você não precisa se preocupar com isso. Amém? Deus, Ele é aquele que quebra toda a esterilidade. Ele não tem limites algum em sua natureza para realizar a vontade dele sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre a tua vida espiritual. Aquilo que Deus tem para você é seu. E nada vai ser frustrado. Nada vai mudar. Nada vai atrapalhar os planos de Deus para abençoar a tua vida. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que aquela mãe, ela estava desgostosa, ela estava abatida, ela só se pôs a chorar, esperando pela morte.
Agora o menino, a criança, ele mostrou-se mais sábio e ele se pôs a clamar. E eu quero dizer para você que isso é que de fato resolve a situação. Porque a Bíblia fala que Deus ouviu a voz do menino clamando. Muitas das vezes, meninas, acontece uma situação na nossa vida, a única coisa que a gente sabe fazer é chorar. Mas o choro não muda nada. E o choro, ele não toca o coração de Deus. Mas o clamor, sim. O clamor de um coração sincero, ele alcança o coração de Deus. O amor com confiança. Um clamor com confiança, um clamor inocente. Ele alcança o coração de Deus. Por que muitas das vezes, quando nós vemos uma reportagem na televisão, dizendo assim, olha, foi achada uma criança abandonada em tal lugar. O choro daquela criança, o clamor daquela criança chamou a atenção de Deus. E Deus levou alguém até aquele lugar. Porque ela estava ali naquele momento clamando a Deus e pedindo ao Senhor. Deus é aquele que conhece o teu clamor, o clamor do teu coração. Deus, ele conhece você no mínimo detalhe. Ele te conhece